Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Vamos dar continuidade ao estudo da consciência, modelos e soluções civilizacionais e atualidades. Vamos ter uma conversa aqui com o Tiago. O Tiago Abreu é mestre em Relações Internacionais e é professor de Yoga Integral. E nós temos conversado algumas coisas sobre estes temas. E dando continuidade a todos esses estudos que temos vindo a desenvolver aqui no canal, nós resolvemos trazer aqui um encontro, porque quando nós conversamos uns com os outros, fica um dinamismo muito mais interessante e as inspirações vêm mais facilmente. Então, quem tem estado a acompanhar esta trajetória, digamos assim, nós estamos chegando a um culminar do nosso trabalho e de percepções onde estamos fazendo o encontro entre espiritualidade, consciência, ou seja, um estudo da mente, do que é a consciência, como é que isso reflete de forma positiva, ou poderá refletir de forma positiva, na construção de relacionamentos humanos e, consequentemente, na construção de modelos civilizacionais, e para que a análise seja feita de forma mais completa, fazemos comparações e análises do que estamos vivendo hoje em dia. Então, hoje, nós estamos a assistir, por exemplo, a uma proposta do sistema financeiro internacional para uma completa digitalização da economia. E o que é o sistema financeiro? O que é isso que chamam economia? Que verdadeiramente deveria se chamar abundância, porque nós vivemos numa realidade de abundância, é isso que nós temos vindo a trazer, essa percepção aqui no canal. Não deveria ser chamado Ministério da Economia, deveria ser chamado Ministério da Abundância. Então, quando eles falam dessa questão de economia, o que eles estão falando são de relações humanas, essencialmente. Então, as relações humanas, as pessoas relacionam-se umas com as outras, mediante a percepção que têm umas das outras, das suas necessidades, dos seus desejos e da forma como as pessoas se apercebem umas às outras e se relacionam. Quando eles estão querendo digitalizar completamente a economia, ou seja, eles estão querendo digitalizar completamente a maior parte das relações financeiras, porque a maior parte das relações humanas eles estão transformando em relações financeiras. Quando nós começamos a pensar um pouco, a maior parte das atividades que nós desenvolvemos envolve dinheiro. E cada vez mais as pessoas não estão sabendo desenvolver atividades de relações humanas que não envolvam dinheiro e consumo. Dificilmente, hoje, principalmente as gerações mais jovens, se encontram para se sentar simplesmente num banco de jardim, na beira da praia, onde for. Precisa envolver algum tipo de consumo, alguma relação económica. Então, o que nós estamos a percebendo é que o que eles estão querendo fazer é simplesmente controlar a percepção que as pessoas têm de si mesmas, do outro e da realidade, do modo como o sistema funciona, e querendo transformar tudo isso em digitalização, em virtualidade, em artificialidade, em sintético. E essas transformações estão indo até ao nível genético, ao máximo nível possível. Então, eu e o Tiago, nós temos conversado sobre algumas coisas sobre isso e temos vindo a chegar a uma percepção de que nós precisamos, então, cada vez mais trazer nas nossas conversas, nos nossos trabalhos, uma visão que desconstrua, através da verdade, ou pelo menos através da aproximação da verdade, desconstrua a visão
que essas instituições globalistas, esse pensamento globalista, como por exemplo do Fórum Económico Mundial, têm vindo a trazer através do transhumanismo, que é a transformação da parte biológica do ser humano, não só em formas biológicas não naturais, mas em profunda, íntima integração com tecnologia. Isso está fazendo transformações muito profundas na sociedade, cada vez mais. Está transformando muito o modo como as pessoas estão visualizando o futuro. Está mudando imenso as escolhas das pessoas, porque as pessoas estão fazendo escolhas hoje com a visão de futuro que eles estão impondo nas pessoas, através de vários meios. E o que nós temos conversado, eu e o Tiago, é que realmente, então nós precisamos trazer ao de cima, não essa identidade digital que eles estão trazendo, onde o ser humano passa a ser um personagem digital, cada vez mais digitalizado, mas trazer cada vez mais ao de cima o outro lado, o lado real, que nós somos seres espirituais, somos seres conscientes, de consciência, e que em nós existem as forças da natureza, e para isso, para nós vivermos com felicidade, com mais harmonia e construir modelos civilizacionais e encontrar soluções para as problemáticas humanas atuais, precisamos nos aproximar cada vez mais dessa identidade natural, identidade espiritual, conhecer como funciona a mente, como funcionam realmente as relações humanas, para que possamos trazer soluções verdadeiramente eficazes e não as soluções que essas dinastias estão querendo trazer unicamente para alcançar concentração de poder e cada vez mais subserviência da população e redução populacional, que é o que eles estão querendo. Por isso é que todo este sistema é um sistema que adoece as pessoas. Então, Tiago, o que é que tu tens a dizer sobre isto que nós temos vindo a conversar aqui? Vamos trocando algumas palavras. Tem um pensador, né, das relações internacionais que ele já trouxe uma solução assim, no sentido do que, geralmente, quando assim, aquele que tem o poder, ele coloca a realidade como algo dado, né? Como uma natureza dada e que você não pode mudar, que é um destino inevitável. E esse pensador falou o seguinte, que toda teoria é para algo e para alguém, né? Ou seja, atende aos interesses de alguém. Então, os pensadores que estão aí adiante de um modelo civilizacional do Fórum Econômico Mundial, onde ele propõe para a humanidade, né, um eu digital, uma civilização humana, em que ela pode alcançar, digamos assim, a eternidade, ligando a sua consciência com a realidade digital, oferecendo transhumanismo ou pós-humanismo, né, que seria uma, como é que eu posso dizer assim, degradação total e uma inversão total do sentido do cosmos, da vida, da natureza. Então a gente vê isso assim como algo extremamente anacrônico, que gira ao contrário a dinâmica que a vida de fato gira. Isso porque a proposta do Fórum Econômico Mundial, que ela traz, ela tem uma base, né? A base dela é a revolução, primeira revolução, que estabelece a razão como balizador para alcançar a felicidade e a ciência como motor do progresso e da prosperidade. Só que eles não dizem que naquele momento a gente ainda não alcançou a condição da plenitude humana. Ou seja, nós ainda não somos nem humanos, não temos ideia nem do que significa ser, de fato, humano, e já estão querendo colocar de goela abaixo uma realidade pós-humana.
E esse eu digital, ele não tem lastro na realidade, porque a realidade não é digital. A realidade é vida, é consciência, é uma mente infinita, inteligente, vivente, o qual os antigos chamavam de espírito. Quando se diz assim espírito, não significa seres alados, voando, com asinhas, abstrato. Não, é algo realmente palpável e concreto, e que a gente pode experimentar na realidade. Né? E os sábios antigos, filósofos, pensadores, chamavam a essa qualidade de espírito mais próximo que a gente pode chegar de virtudes. Então, um ser humano seria verdadeiramente humano quando ele desenvolve virtudes humanas. Ele consegue superar o seu estado, né, inicial de instintos, de impulsos, de reações, de paixões, para uma condição mais humana. E é interessante que a percepção de política dos antigos, né, ou da própria ciência política, que os verdadeiros sábios filósofos falam, é o estudo da virtude, e não o estudo do poder, ou do controle sobre o poder. Então, o que eu identifiquei ao longo dos meus estudos é que há uma supressão em uma determinada época do tempo do saber, do conhecimento e da memória. Então você fica limitado a se auto ou se conhecer, né? Nesse sentido. Então, a gente vê que a humanidade pode ter dado um passo no sentido assim, de ter realizado, né, o desenvolvimento da razão, do intelecto. Mas ele ainda não mergulhou em questões mais profundas. Porque se você for ver, dentro do próprio debate das relações internacionais, o pós-estruturalismo ou pós-positivismo, que seria pensar e abandonar tudo que foi criado em termos de estrutura, de instituições, porque percebeu que isso nasce dentro de uma geografia, dentro de um pensamento que essa razão, ao invés de unir, ela separa. E a política, ou o político, sendo filósofo, ele tem ideia do bem. E o bem é aquilo que une. Então, toda ação que vem no sentido de separar, ela é contrária à ideia do bem. Né? Enfim, por isso eu vejo que há uma ausência e até, digamos assim, uma pobreza até nas narrativas, porque quando eles trazem essa questão da inteligência artificial, né, e tudo parece muito grande, tudo parece muito... Quando você vai ver, na verdade, é como se fosse um grande castelo de areia, né? E que quando você conhece de fato, ou teve a oportunidade de experimentar o que Krishna fala como saborear o néctar, né? Através de uma meditação ou de uma vivência mais profunda, no sentido de descobrir o valor da vida e o que é o amor. Então, você vê que a vida, ela é muito mais além do que uma realidade digital. E aí me permita poder alargar só um pouco mais o pensamento. Você veja que a humanidade caminhou durante um certo período de tempo em relação ao paradigma, né, da economia, mas nesse paradigma ainda tinha a produção da riqueza ligada à produção mesmo, de fato, né? Então, o trabalhador, ele vai para um campo, produz, ou ele vai para uma empresa ou uma fábrica, e ele produz a riqueza, que não é a riqueza que é o qual estamos tratando, uma riqueza mais profunda. Mas o sistema financeiro vai pegar o quê? Vai pegar e vai começar a deslocar os resultados dessa riqueza para uma figura abstrata, alienígena, que é o sistema financeiro, e passa a tratar
a riqueza em termos de especulação, em termos de financiarização de tudo. E essa ideia do eu digital é justamente esse processo de ir minando as relações humanas, individualizando as pessoas e desconectando ela da realidade para uma realidade abstrata, o qual ele tenta nos presentear. Por isso eu vejo como imprescindível conhecer a realidade. Porque, como disse o oráculo de Delfos, né? Quando a gente conhece a realidade, quando a gente conhece a si mesmo, conhecemos o universo. E sabemos por ressonância ou por correspondência como devemos nos colocar diante da vida e diante das relações humanas. Por aqui eu encerro essa primeira fase inicial, né? Então nós começámos aqui por trazer uma percepção assim, começámos por subir, né? Vamos lá em cima, falar um pouco de consciência, de autoconhecimento, e vamos descer agora para um plano mais terreno. E agora vamos começar a ir para o plano terreno e para o plano superior. E o que o que eu tenho vindo a observar ao longo deste tempo todo que eu estou mais antenado, que produzindo trabalho, que já vai há mais de 20 anos que eu venho fazendo pesquisas e produzindo material, é que nós começámos a ver indícios de que realmente havia uma agenda. Eu comecei a ver, essa agenda já é antiga, né? Só que eu nasci nos anos 70 e só ali eu já via que já conseguia ver que existia alguma coisa errada. Desde muito cedo eu conseguia ver que havia alguma coisa que não estava certa. Mas foi a partir dos anos 90 que comecei a acessar informações mais concretas sobre a grande mentira onde nós estamos vivendo. E uma coisa que eu comecei a ver é que essa agenda, conforme eu fui conhecendo melhor a agenda internacional que existe para o planeta, eu comecei a contemplar que quem constrói essa agenda é o próprio povo. São as próprias pessoas. E isso começou a me meter, assim, um bocado de confusão. Comecei a ter confusão com aquilo. Como é que as pessoas alinham em determinadas coisas? Como é que as pessoas não veem determinadas coisas? Por que é que uns veem e outros não veem? Por exemplo, tem um programa de humor português que eu acompanho, que é um programa de rádio, que tem canal no YouTube, e eles têm humor nonsense, né? Assim, humor sem sentido, um pouco, assim. Vão pescar besterol. É besterol mesmo, mas é um besterol engraçado, que eu acho engraçado, né? E desde que começou, eu sempre identifiquei que eles eram uns meninos alinhados com o sistema, sempre com muito cuidado com o que falavam para não serem censurados, para que não é? Mas desde que começou a pseudopandemia, que eu não consigo ouvir os caras, não consigo ouvir porque simplesmente o nível de alinhamento deles com o sistema é uma coisa absurda. São pessoas que têm opiniões baseadas naquilo que a televisão mostra, que os meios de comunicação social mostram. São pessoas que têm a sua percepção de realidade sobre como é que as coisas funcionam e porquê é que as coisas estão acontecendo, como é que as coisas aconteceram, baseadas nos livros que o próprio sistema lhes oferece, baseado na conversa de políticos, baseado na conversa de empresas. E eu fico assim, olhando e pensando, estas pessoas não pegam e não fazem pesquisas por elas próprias, elas não se interrogam verdadeiramente o que é a verdade. Qual é a verdade do mundo? Ora, o que vimos a assistir neste período histórico é, por exemplo, antes, eu não sei se toda a gente aqui se lembra, mas quando eu começar a falar vão se lembrar. Se tiverem esquecidos vão se lembrar. Antes desta pseudopandemia começar, a maior parte do povo, ou melhor, em maior parte dos países aí do mundo, o povo estava na rua. Existiam manifestações acontecendo em tudo o que era capital do mundo, em cidades, incluindo aqui no Brasil. As pessoas estavam na rua, as pessoas estavam ficando insatisfeitas com tudo. E existia também muitas manifestações criadas pelo próprio sistema.
manifestações dos antifás, dos Black Lives Matter, e existia um bocado de manifestações nesse sentido, que nós víamos que eram manifestações da lavagem cerebral. Aquelas pessoas tinham sido programadas dentro daquele tipo de pensamento e estavam se manifestando, exigindo coisas que o próprio sistema queria que elas exigissem. Mas muita gente estava na rua porque já não aguentava mais a injustiça das corporações alinhadas com os governos. E quando falo corporações, inclui as corporações financeiras. Mas espantemo-nos, todos esses insatisfeitos do mundo que andavam na rua, quando os caras lançam um alerta sobre uma doença qualquer que surge não se sabe de onde, com uma história qualquer meio cabeluda, de um morcego qualquer lá num laboratório da China, uma coisa assim que cada um pegou parcelas dessa história e construiu na sua cabeça, à sua maneira, a história. E o mais incrível foi ver o mundo parou. As pessoas todas ficaram em casa e acabou as manifestações. De um momento para o outro, assim, rajada. Ora, isso foi uma coisa que eu fiquei observando assim, incrível, incrível. A programação hipnótica que controla o pensamento daqueles que não têm pensamento próprio, que não conseguem ter pensamento próprio, mas têm o pensamento das massas, tem sido algo que tem sido trabalhado ao longo de gerações e tem vindo a programar a mente dos seres humanos para criar gatilhos hipnóticos. Criaram gatilhos hipnóticos, que podem também ser interruptores, vamos dizer assim. E quando esses gatilhos são ativados, as pessoas fazem aquilo que o sistema quer que elas façam, para criar as mudanças que o sistema quer que elas façam. Porque se o sistema mudar certo tipo de coisas, sem que as pessoas exijam que essas coisas sejam feitas, as pessoas não vão aceitar. Mas se for criado um gatilho hipnótico que coloca as pessoas na rua se manifestando contra aquilo, então aquilo é implantado e as pessoas já vão querer. Mesmo que uma parte da população não queira, mas como teve uma massa na rua que as televisões filmaram e que as mídias mostraram, então isso já passa a ser aceito. Essas mudanças. E é assim que tem vindo a acontecer. Nós hoje, as consequências disso é que hoje nós estamos a ver não só a instauração de uma tirania sanitária no mundo, que não tem pés nem cabeça. Basta nós pesquisarmos um pouco. Começamos a ver que tem muita coisa errada no meio disso. A maior parte das pessoas não pesquisa, não pensa, e chama de teoria da conspiração, sem nunca ter pesquisado, sem nunca ter se aprofundado um pouquinho sobre isso. E hoje, o que é que nós estamos vendo? Estamos vendo o conflito da Rússia com a Ucrânia. O que é que nós vemos uma vez mais? Nós vemos as pessoas caindo na narrativa das mídias. Quem conta a história estão a ser dos meios de comunicação social. E os meios de comunicação social do mundo estão contando uma certa narrativa sobre essa história e as pessoas, a maior parte das pessoas, estão acreditando nessa história. Aquelas que não estão acreditando na versão que os políticos e que os meios de comunicação ocidentais estão contando, muitas delas estão achando e acreditando, ali a pé juntos, que a Rússia e o Putin são resistentes à nova ordem mundial. Ora, basta nós pesquisarmos um pouco e o que nós vemos, que eu já divulguei isso, vários documentos onde mostra financiamento dos Estados Unidos aos laboratórios na Ucrânia, no Cazaquistão, no Uzbequistão e na Geórgia. Eu lancei documentos, foram 30 e tal documentos, mostrando isso aí, com os valores e tudo. Mostrei já quais são as agências americanas que estão por trás disso. Que são braços, digamos assim, do Pentágono, do Departamento de Defesa, que é o Pentágono, e surge, agora de repente tive um pequeno branco, da DTRA, que é a Agência
Lembra-se como é que se chama, Tiago? De repente, um branco. A Agência de Defesa... Eu também esqueci. É aí que eu pego já aqui. Agência de Defesa da Redução de Ameaças. Então, essa é a agência que está à frente desses laboratórios todos. Ora, se eu tive acesso a esses documentos, como é que eu tive acesso? Porque eu comecei a querer procurar saber qual era a verdade sobre isso. Não é? Então, já está colocada de parte a narrativa que os meios de comunicação social estão afirmando, que os Estados Unidos não têm nada a ver com laboratórios, não tem nada disso. Tem sim, tem sim. Agora, o outro lado. Existem pessoas que dizem que o Putin é a resistência à nova ordem mundial. Ora, mas espera aí. Como é que elas sabem disso? Porque o que nós observamos é que o Putin serve perfeitamente de bode expiatório para que a nova ordem mundial coloque em prática aquilo que ela quer colocar, como, por exemplo, um ataque cibernético mundial. Porque um ataque cibernético mundial, que foi o que foi planejado pelo polígono cibernético do Fórum Económico Mundial, quem procurar no meu blog Polígono Cibernético vai encontrar muito material sobre isso, onde eles estavam já criando sistemas de defesa para possíveis ataques cibernéticos no mundo. E que existiria esse grande perigo de um ataque cibernético. Ora, hoje em dia eles já têm o bode expiatório, e ainda há poucos dias o Biden falou isso, que existia o perigo da Rússia criar um ataque cibernético mundial. Ora, se eles desligarem a internet, conseguem instaurar um sistema financeiro 100% digital. Porque quando a internet for ligada, eles podem contar a história que eles quiserem. Quando as pessoas dizem que a Rússia e o Putin são resistentes à nova ordem mundial, aí eu fiz o levantamento do fundo que criou a vacina Sputnik, essa injeção Sputnik. O fundo diz que recebeu investimentos estrangeiros no total de vários trilhões de rublos. E que não só para criar essa vacina, esses trilhões, mas para projetos em todo o território da Rússia. São vários trilhões de rublos. Quando nós entramos dentro do Banco Mundial, o registro de investimentos estrangeiros na Rússia são poucos bilhões de dólares. Ora, alguma coisa está errada nesses valores aí. Alguém está mentindo. E eu estou falando só de um único fundo que tem 80 e tal projetos. Então, e os outros fundos que existem na Rússia, que estão captando dinheiro aí do mundo todo? Isso não entra nas contas do Banco Mundial? Hoje nós vimos que, hoje não, há uns dias atrás, nós começámos a ter noção que a Rússia possui mísseis que, segundo a informação que me chegou a mim, voam a 30 mil km por hora. O próprio Biden disse que são imparáveis. Não é praticamente impossível parar uma coisa daquelas. 30 mil km por hora. Se nós fizermos as contas, aquilo anda 500 km em um minuto. 500 km em um minuto. Então, espera aí. Afinal, quem é a Rússia? Como é que a Rússia tem esse poder todo? Como é que a Rússia está administrando tanto dinheiro assim? E eles dizem que a Rússia não, está isolada e que cada vez mais isolada e que não investem lá. Então, qual é a verdadeira versão histórica que está a acontecer? O que nós acabamos por estar a fazer, eu e tu, Tiago, e outras pessoas, ao conversar, é começar a colocar em questão todas essas narrativas que nos estão sendo contadas, e nós temos que começar a pensar, né? Cara, qual é a solução para isso tudo? Não é? Qual a solução? Nós, cidadãos comuns, que estamos aqui conversando, praticamente não temos poder para alterar nada. A única coisa que nós temos poder é para mudar na nossa mente
a história que o nosso próprio pensamento conta sobre nós mesmos, sobre as outras pessoas, sobre o modo como o mundo funciona e sobre a história do próprio mundo, do próprio país onde vivemos, é o único poder que temos. Os modelos civilizacionais, eles podem ser o modelo mais perfeito de todos. Se o coração e a mente das pessoas continuar corrompido, está afadado ao fracasso. Então nós começamos a conversar cada vez mais, e este pensamento não é um pensamento novo, é um pensamento que já existia muito antes de nós sequer nascermos, que é a solução para a humanidade é uma transformação mental, espiritual. E é isso que eu e o Tiago estamos a propor, assim, neste tipo de conversa, é isso. Não adianta estar a apresentar modelos civilizacionais. Existem problemas que a gente tem que lidar com eles, são problemas imediatistas, digamos assim, mas a longo prazo, quais as soluções mais eficazes, mais viáveis, para criar modelos civilizacionais mais saudáveis, mais amorosos, pacíficos? É uma mudança da mente e do coração, da percepção que nós temos de nós mesmos, do outro, começar a despertar a consciência de que somos todos uma e a mesma consciência, e começar a despertar o sentimento de união em nós. No caminho encontramos um bocado de irmãozinhos um bocado difíceis, mas temos que seguir com a semeadura. E alguns irmãos não estão ainda preparados para receber isso. Tanto que, muitas vezes, eu bloqueio pessoas, tiro as pessoas do grupo. Porque esta mensagem que nós estamos aqui falando, estas sementes que nós estamos lançando agora, e desculpa, Tiago, eu estar-me a alongar agora, estou vendo que estou-me a alongar um pouquinho, mas estas sementes que nós estamos lançando agora, os frutos não vão ser na nossa geração, não. E então não pode aparecer irmãozinhos que comecem a dificultar esse processo. Não pode. E mesmo que esses irmãozinhos fiquem um pouquinho aborrecidos por ser excluídos e ser bloqueados, esta mensagem tem que continuar. E as pessoas, quem está entendendo o que é que está sendo dito e está estudando o mesmo que nós, deve, se achar por bem, continuar a fazer esta semeadura. Porque nós só vamos conseguir construir e encontrar soluções verdadeiramente eficazes para a humanidade e construir modelos civilizacionais realmente amorosos, pacíficos, saudáveis, em harmonia com a natureza, se mudarmos o nosso coração e a nossa consciência. E esta proposta não é nova. Fala, Tiago. Alonguei-me um pouco. A gente não preparou nada. Eu e o Tiago estamos aqui no momento, na espontaneidade, abrindo a boca e falando. Alongou um pouquinho, mas trouxe coisas muito importantes para a reflexão. E assim, por exemplo, a ciência das relações internacionais, ela se depara com um dilema, não? Porque os países estão sempre em guerra. E aqui, que a gente também está no nosso cotidiano, civilização, cidadão comum, a gente fica sempre apreensivo em relação, pode chegar um cara no poder, se tornar um tirano, querer controlar, querer dominar. Então, todo movimento revolucionário, ele vai sempre na direção de, digamos assim, retirar do poder aquele que se apresenta como uma ameaça para a sociedade, um ditador, um tirano. Só que para isso ela coloca, é como se ela trocasse 6 por meia dúzia. Ela vai trocar os mesmos aparatos que mantêm a estrutura de poder e dominação, sem nunca investigar quais são os gatilhos internos que trazem essa necessidade à tona de busca de segurança, e para tanto tem que ter um controle, e que para tanto tem que ter um poder, e que para tanto tem que ter os meios para garantir o acesso a esse poder e essa segurança. Isso toma uma estrutura astronômica, como o Fórum Econômico Mundial, né? E aí, muito interessante que os grandes pensadores, os homens de boa vontade, eles também nos inspiravam a olhar para uma outra direção, não só externamente, mas também a harmonizar o externo com o interno. E sugeria muito mais do que promover um domínio sobre o outro,
tente alcançar um domínio de si próprio, ter um autodomínio, um autocontrole sobre várias coisas, sobre seus medos, seus impulsos, no sentido de querer possuir as coisas ou alguém, as impaciências, as intolerâncias. Então, nutra esse sentimento. E aí é que eles dizem que você vai travar a verdadeira batalha, a verdadeira guerra, que é para alcançar essa qualidade que é mais profunda do nosso ser, e que é a qualidade mais humana. Aí o grande épico que retrata sobre isso é a batalha de Kurukshetra, né, no Bhagavad Gita, entre dois grupos, Pandavas e Kauravas. Os Pandavas representavam os virtuosos, e os Kauravas, os seres, digamos assim, movidos pelas suas personalidades e individualidades, suas soberbas, né, sentimento de poder. Para conquistar o quê? Uma cidade conhecida pelo nome de Hastinapura, que significa elefante, né, em sânscrito. E elefante, a simbologia é sabedoria. Então, conquistar esse algo mais profundo de nós mesmos. Então, aí a gente já vê que uma batalha deve ser travada já no outro sentido, no sentido interno. Uma dessas coisas seria sair da ignorância que nos governa. Porque geralmente nós temos determinadas atitudes, ou ações, ou reações, mas a gente não sabe nem de onde veio aquele movimento. E o pior, a gente se identifica com ele. Não, eu sou isso, eu sou assim, não posso mudar. Mas nunca analisou entre uma coisa e outra, entre o aparente e o real, entre a natureza e o espírito. E aí, no sentido que Daniel trouxe, essa questão assim, mas tá, eu como cidadão comum, beleza, eu não posso estar me ocupando com várias atividades ao mesmo tempo, eu tenho que cumprir meu, digamos assim, meu ganha-pão aqui, eu tenho que carpintar esse mato, cuidar dessa planta aqui, regar aquela flor, fazer o pão, pegar o lixo, né? Cada um por sua função. E as pessoas colocam sua boa-fé de que os políticos também vão estar fazendo a sua função de boa-fé, né? Mas uma coisa que eu sugiro é primeiramente isso, a busca de se conhecer. E aí a gente tem uma alegoria que basicamente Platão, Platão Sócrates, né, digamos assim, ele falava sobre a realidade. Ele diz, você tem uma realidade que é imutável e por conta disso lá, o ideal de unidade se expressa de maneira perfeita. No mundo das manifestações, essa perfeição e essa unidade, ela se apresenta de maneira de harmonia. A harmonia de quê? De coisas iguais? Não. De diferentes componentes agindo harmoniosamente. Só que o senso e a percepção da imutabilidade e da unidade gera a verdadeira identidade, o que nós somos de fato. Aí ele para explicar isso, ele usa a alegoria do mito da caverna. E aí, poxa, como é que eu faço para escapar? Como é que eu sei que estão mentindo para mim, ou que não estão, ou que agora é verdade? Assim, uma dica primeira é o seguinte, que ele diz, ele faz aquela que todos nós nascemos na ignorância, dentro de uma caverna escura, amarrado por algumas correntes. Essas correntes são justamente as forças que nos governam e nós não a conhecemos. E existe uma sombra que é refletida na parede, que é justamente a reflexo de uma chama que está atrás dele. E eles têm aquela sombra que reflete na parede como aquilo sendo real. Só que existem, como é que eu posso dizer, algumas pessoas que estão atrás do fogo, com os objetos, fazendo a sombra refletir. Esses são os nossos manipuladores internos. Por isso que ele diz assim, um homem bem intencionado é facilmente enganado.
mas um buscador da verdade dificilmente vai ser. Então, quando a gente começa a sair daquelas amarras, a gente percebe que a sombra não é a realidade. Ela é um reflexo da fogueira. E que tem gente atrás da fogueira manipulando essas imagens. E aí que a gente começa a olhar para dentro, que são, enfim, nossas tendências, nossas fraquezas. E aí a gente pode ser facilmente manipulado, falando de maneira bem simples, por dois viés, né? É pelo prazer e pela dor. Pela dor é pelo medo de morrer. Pelo prazer é mais fácil, porque o prazer também enche os olhos, né? Por isso que daí Krishna falava que a ação humana é aquela que deve ser praticada, que não leva em consideração vitória ou ganho, felicidade ou aflição, né? E aí, quando você começa a perceber, poxa, aqui não é a realidade, aí você olha lá no fundo da caverna, tem uma luz. Quando você se põe a caminhar, você se torna um buscador da verdade, um conhecedor de si mesmo. Aquele que quer se conhecer, quer conhecer a realidade, quer conhecer, né? Quando você sai, que você vê a beleza, o que é fora da caverna, o sol azul, o sol amarelo resplandecente, o céu azul, a floresta, tudo lindo, tudo em harmonia. Aí ele diz, olha que interessante, quando a gente sai, nos tornamos um sábio. E quando voltamos para dentro da caverna, para compartilhar esse conhecimento com os nossos amigos, nossos irmãos, nos tornamos um verdadeiro político e um verdadeiro educador. Mas, voltando só um pouquinho, então, uma das dicas de pensar é esse primeiro passo de buscar esse conhecimento de si. E isso é uma possibilidade, isso é realizar. E a partir disso, eu começar a me conhecer e tentar, pelo menos no meu ao redor, tentar criar um ambiente mais saudável, mais humano, me mover na direção do humano. Porque uma verdade é o seguinte, quanto mais espiritualmente uma pessoa é, mais humano ela é. A ideia do passo para a humanidade não é de se tornar algum alienígena ou um ser celestial. Isso é mais para frente. Mas primeira, digamos assim, a dom que a gente tem que realizar é o dom da humanidade, né? Aí, eu participando de um estudo da Nova Acrópole, aí eu me perguntando assim, pô, mas e aí, tá um caos, não sei o quê, então. Aí a professora fez assim, olha para esse ambiente aqui. Aí tinha a mesa lá, estava toda desorganizada. Ela pegou, organizou a mesa bem direitinho, tal, o livro aqui, uma canetinha ali. Veja, a mesa está mais organizada, né? É. E a sala? Está mais organizada? De fato, só devido à mesa estar mais organizada, a sala já estava mais organizada. Já estava com um outro aspecto, um outro ambiente, uma outra impressão. Então, embora pareça que a gente se auto-organizando no sentido de se tornar mais humano, mesmo na nossa limitação, o mundo já se torna mais humano e mais passivo nesse sentido. É isso, Daniel. Depois eu sigo mais em frente. Nós, ao começarmos a arrumar a nossa sala, a trazer clareza para o nosso próprio pensamento e a nossa própria percepção, começamos a incentivar os outros ao nosso redor a encontrar também mais clareza em si mesmos, né? E eu estou gravando só o áudio deste encontro aqui. Depois, mais adiante, vamos abrir para algumas pessoas poderem participar, falar se quiserem, perguntar alguma coisa a mim, ou ao Tiago, ou aos dois. Mas nós eu vou colocar depois isto no YouTube, e nós estamos com 47 minutos de conversa, certo? Quando vocês olham para um vídeo no YouTube,
e, por exemplo, tem 2.000, 3.000 visualizações. Parece que é muita gente, não é? Só que quando o administrador do canal vai olhar o tempo médio de visualização de um vídeo, por exemplo, eu tenho vídeos de 2 horas, onde o tempo médio de visualização são 15 minutos. E aí? Eu tenho vídeos de 7 minutos, que o tempo médio de visualização é 1 minuto e meio. Ora, médio quer dizer que houve pessoas que abriram e fecharam logo, não conseguiram nem ouvir quase nada. Então, a esta altura, nós já estamos aqui com 48 minutos, mais ou menos, de gravação. No YouTube vai haver já muita gente que já desligou, já não vai ouvir o que a gente está falando aqui agora. E tem umas pessoas de pensamento mais apressado que já pensaram e já saíram e disseram: estes caras são muito ingênuos. O mal existe no mundo. Como é que se vai encontrar então o equilíbrio entre a segurança? O que é que vocês vão fazer com os caras que andam roubando e com os tráfico de droga? O que é que vocês vão fazer com esses estupradores? O que é que vão fazer com as armas nucleares e as guerrilhas? E aí? O que é que vocês vão fazer com isso? Com essa história aí? Esse é o lado do cara que não está querendo pensar. É o cara que está querendo que os outros deem respostas para eles. Porque se nós começarmos a pensar por nós mesmos, nós vamos começar a compreender que tudo isso pode ser resolvido com o despertar da consciência. Quem é que está administrando o poder no mundo? O poder militar, o poder de controle, essa luta de poder. Não sou eu. Eu não estou lutando por me sentar em nenhuma cadeira de poder, não. O Tiago também não está lutando por se sentar em nenhuma cadeira de poder. Então, quem são as pessoas que estão lutando para se sentarem em cadeiras de poder? São pessoas que ainda estão com algum problema. São pessoas que ainda arrogam pensar que podem resolver alguma coisa para os outros. Eu peço a essas pessoas: deixem-me em paz. Deixem-me em paz. Ah, mas o que é que nós vamos fazer com as armas nucleares? Meu irmão, eu não tenho a resposta para isso tudo. Agora, uma coisa eu sei. Não vou ser eu que vou mexer nisso aí, não. E uma coisa eu sei. Também multiplicar armas nucleares, isso também não me parece ser uma solução muito inteligente, não. Mas os maus é que têm armas. Devemos produzir mais armas para termos mais armas para nos defender dos maus. Cara, também não, mais armas ainda. Isso, olhando assim de cima, a terra. Mais armas, mais armas, mais armas. Isso é por aí, é? Eu não me parece que isso seja o caminho para uma civilização mais avançada. E como é que vais resolver a questão do mal? Não, eu não vou resolver a questão do mal, não. O que eu vejo é que se as pessoas estão praticando mal é porque existe um vício de pensamento para o mal, por alguma razão. E isto é dos estudos mais antigos que existe, é o encontro, o equilíbrio entre segurança e liberdade. Só que existe uma coisa aqui, que é as novas elites, estas elites que não são novas, não são tão novas assim, né? Elas estão chegando, querendo impor muito mais segurança e pouco liberdade. Aliás, elas estão querendo mesmo chegar na fórmula matemática que o livro Nós, eu nunca me lembro o nome do cara, que é um nome estranho, eu vou olhar aqui, que é um livro Nós, que foi escrito em 1920, que foi o livro que depois inspirou o Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e inspirou depois também o 1984. Vou ver se eu tenho ele aqui, que é para eu dizer o nome. Não tenho aqui. Onde a fórmula matemática apresentada nesse livro é criminalidade igual a zero, liberdade igual a zero. Então eles já estão dizendo, né? Com a liberdade igual a zero, a criminalidade fica igual a zero e a segurança fica em 100%. Ora, não houve verdadeiramente um trabalho para acabar com o mal. Não há. O que existe é uma opressão cada vez maior. Quem está oprimindo?
É o bem que oprime? É o bem que oprime? Não. É o mal que oprime. O mal é que oprime. Então, se uma sociedade está oprimida, sem liberdade, para que tenha segurança máxima, quem está oprimindo? Quem está criando essa segurança toda e acabando com a liberdade? O mal. Aí aquilo que é mais precipitado no pensamento diz assim, então tu vais botar liberdade para toda a gente e como é que se vai resolver isso aí? Calma, meu irmão. Não é agora, não tem nem condições agora de criar liberdade, porque o que não faltaria seria doidos aí para colocar a libertinagem em prática. Mas o caminho é para a liberdade. Só que como é que nós chegamos na liberdade? Com consciência. Porque hoje, todos os adultos que existem hoje, praticamente todos os adultos que estão fazendo as sociedades, que constituem as sociedades, que criam as sociedades, porque cada um de nós está criando a sociedade com as nossas escolhas diárias ao longo dos anos da nossa vida, são raríssimos os adultos que, quando eram crianças, se sentaram para se aperceber da sua própria presença. Foram raros as crianças que hoje são adultos que lhes começaram a chamar a atenção para si mesmos, para se sentar e a perceber os seus amiguinhos, para se aperceber das forças da natureza, respeitar, para se autodescobrir a si mesmo. Então o caminho, estas propostas de autoconhecimento como solução para as grandes problemáticas do mundo, despertar a consciência da sua própria presença, porque a real presença de si é a consciência de que todos somos uma e a mesma consciência, de que a vida toda que existe na Terra é uma só. Existem várias formas de vida. Não se diz que existem várias formas de vidas. Porque a vida é uma coisa só. A vida é uma luz. A vida é a luz no mundo. A vida é a luz do mundo. E a vida veio à Terra e a Terra não a reconheceu. O mundo não a reconheceu. E a luz está sempre vindo ao mundo. A luz está sempre aqui no mundo. Está em cada um de nós. Porque se nós somos vida, nós somos a luz do mundo. E a atenção para isso que não é chamada às pessoas. Por isso é que existem psicopatas, existem pessoas que tendem para as drogas. Parênteses. Sei muito bem que existem pessoas que têm desequilíbrios a nível hormonal, a nível até genético, que têm propensão para situações, por exemplo, de depressão profunda, ou até mesmo psicopatia ou sociopatia, que têm a ver com a sua constituição biológica. Mas a maior parte destes aqui, que existem, não é assim, não. Eles foram formatados assim, programados assim pela sociedade desde que são crianças. Hoje nós vemos muito mais violência no mundo. Por que é que nós vemos mais violência no mundo? Qualquer um de nós, em qualquer país, vocês comecem a conversar com pessoas, por exemplo, da minha idade. Eu tenho 49. Conversem com as pessoas que têm 50 anos e um pouco mais velhas e de qualquer nacionalidade. Bom, qualquer não, né? Mas de maior parte das nações do mundo. E perguntem se no tempo delas havia tanta violência. Falem com os vossos pais aqui no Brasil, para saber se nos anos 60, 70, 80, se existia tanta violência quanto existe hoje. Não existia. Então, está nascendo um bocado de gente com problemas, desequilíbrios genéticos, com desequilíbrios hormonais. Por que é que o suicídio está aumentando tanto? Será que anda toda a gente com desequilíbrios hormonais e genéticos? Cada vez mais gente defeituosa. Não é defeituosa, mas com desequilíbrios hormonais e genéticos nascentes? Não. É porque a sociedade é uma sociedade fria, é uma sociedade psicopata, que está programando as pessoas para uma autossabotagem, para a autodestruição. Então é isso que eu e o Tiago temos vindo a conversar, que eles estão apresentando soluções digitais, de identidade digital, de vida digital, de relacionamentos digitais, e é isso, é intrinsecamente isso que está no cerne dessa autossabotagem que as pessoas estão vivendo. Dessa autodestruição. É o quê?
É falta, a pessoa sente falta de algo, a pessoa sente um vazio existencial. A pessoa acorda e não tem sentido porque é que ela está acordando. Eu já senti isso, já vivi isso. E só tem um jeito de preencher esse vazio. Não é com sexo, não é com dinheiro, não é com bens materiais, com roupa, com carros, não, viajando de um lado para o outro. Não é isso que vai tapar o vazio. A única coisa que tapa o vazio existencial é o pão interior. É o próprio, somos nós mesmos. É a vida que existe em nós. A única coisa que precisamos para tapar esse vazio existencial que as pessoas hoje estão sentindo imenso, essas depressões, essas ansiedades, essa tristeza para com o mundo, tudo isso passa quando nós focamos a atenção na vida que somos. Ora, isso é muito incrível. Isso é uma revelação surpreendente. Quer dizer que a solução para o vazio que nós estamos sujeitos a sentir está em nós mesmos. Basta só focarmos a atenção um tempinho. Sabem quando um carro, por exemplo, um carro quando vai abastecer, está precisando de gasolina. Aí o carro vai no posto, ele tem que parar ali um pouco. Fica parado para receber gasolina. Ele tem que parar para poder andar. Um celular. Celular é a mesma coisa. Ele tem que ficar ali parado, carregando, para poder continuar funcionando. É a mesma coisa que o ser humano. O ser humano precisa parar. E parar focando a atenção no lugar certo, em si mesmo, a percebendo a sua real presença. E chega uma hora, um momento, onde está cheio. Fica pleno daquilo que estava faltando, que é a paz interior. Aquilo que nós procuramos está em nós mesmos. E o grande problema que a humanidade está vivendo, que precisa de armas nucleares, e precisa de armas, e precisa de drogas, e precisa de tudo e mais alguma coisa, todo tipo de vícios e violências, é uma coisa muito simples. É uma questão de foco de atenção. As pessoas estão tomando atenção às coisas que não devem. E isto é super revelador. E isto precisa ser trazido cada vez mais. Nós precisamos encontrar na nossa real identidade, que é aquilo que nós estamos precisando. Não uma deidade. Cada um de nós. Encontrar a sua real identidade. E a real identidade, digamos a minha, entre aspas, não é o Daniel. Não é, eu nasci em Portugal, tenho 49 anos e crio umas coisas aqui para a internet e sou alto e não é isso não. Não é isso não. A real identidade é quando eu me sento e me apercebo. Foco a atenção e apercebo o que sou verdadeiramente. Isso traz alimento e traz sonhos positivos para nós nos relacionarmos e construir civilizações positivas. É isso que eu e o Tiago temos vindo a conversar. É preciso desconstruir essa identidade, essas identidades digitais, identidade de pop, de tribalismo. Qual é a tua tribo? Eu sou surfista. Legal, tu és surfista, mas tu sabes o que és verdadeiramente? Tiago, fala aí. Não vou nem desligar o micro. Vamos começar a conversar um com o outro. Nós estamos aqui discursando quase, mas é bom. Eu vi uma fala uma vez que me tocou profundamente, né? De Krishnamurti. Ele falando para uma plateia. Uma coisa que me chamou a atenção é que os olhos dele, os olhos de Krishnamurti, estavam cheios de lágrimas. Bastante água no olho, mas não caía lágrima. Depois eu descobri lá na frente, através do budismo, que o olho cheio de lágrimas significa compaixão. Né? Pessoa que tem muita compaixão. E na época ele fez uma reflexão bem interessante. Ele perguntava onde quer que a gente vá, né? Europa, Índia, Austrália ou América. A humanidade mais ou menos está enfrentando o mesmo problema, né?
Elas Exato. estão, elas estão tristes, infelizes, perdidas e vivendo uma vida totalmente contraditória. Isso. Aí eles se faziam uma pergunta: será que há uma ação que seja total, completa, não dividida, que não produza nenhum tipo de agonia, nenhum sofrimento, nenhuma divisão, nem separação, e por fim nenhuma guerra? E aí ele desenvolve a reflexão. Só que com esse vídeo eu não consegui ainda matar a charada, precisou anos. E assim, aí trazendo um pouco da minha reflexão, a gente sabe que inicialmente, quando a gente começa aqui como seres humanos, né? Então, o período inicial ainda da humanidade, então, várias coisas nos atormentam. Uma delas é a impermanência. A impermanência é um fator assim determinante. A possibilidade da gente ser e deixar de existir, né? Então, o trovão é um raio, é uma doença, é uma maremoto, é um terremoto, um animal que vem e come a gente. Então, a gente tem que desenvolver o quê? Alguma forma de garantir a nossa sobrevivência, garantir a nossa subsistência. Então, vamos nos aliar em grupos, vamos criar ideias, ideologias, mitologias, né? Mas a ideia é garantir a segurança. Só que, na formação dessa personalidade, o indivíduo vai se identificando com aquilo que ainda não é ele de fato limitado. E aí é onde a razão e o poder do intelecto se estabelece. E aí ele vai criando estrutura para garantir cada vez mais a sua subsistência, a sua segurança. Só que quando ele vai além e percebe a consciência e que essa consciência é indestrutível, é que ele de fato se liberta. E é aí onde Cristo, né, morto fala. Só da liberdade, eu sendo livre do medo de qualquer coisa, ou de desejo de possuir algo, só da liberdade pura é que nasce o amor. E parece que só quando agimos com amor é que produzimos uma ação tão certeira, que não produz nenhuma divisão, nenhuma separação. Pelo contrário, ela une e, e traz vida. Então, Então, Tiago, a primeira coisa que. Eu estou te interrompendo, que é para a gente criar uma conversa aos dois. beleza. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é ganhar a convicção, a certeza da sobrevivência depois do desincorporar. Exato. Tem uma ideia mais profunda de si, né? Isso foi uma das coisas que me impulsionou na busca, sabe? Eu tive alguns familiares que desencarnaram ou desincorporaram, né? Quando eu era criança, e eu já me questionava sobre a natureza da realidade, né? E aqueles familiares eram assim relativamente próximos, e aquilo ficou na minha mente e não saía da minha mente. Para onde foram? O que é que existe depois, quando a gente desincorpora? E ainda cheguei a ter alguns pesadelos, eu era criança ainda, né? E só que eu comecei a procurar. De algum jeito comecei a procurar. Tem que haver um jeito de nós sabermos se continuamos ou não. Foi aí que eu comecei a ouvir, a ter acesso a informações sobre algumas experiências que pessoas tinham de transcendência do corpo e de experiências que saíam do corpo, iam visitar o mundo espiritual e tudo, e voltavam. E eu comecei a pensar, cara, se essas pessoas conseguem, eu vou descobrir como é que isso se faz, porque preciso ter certeza para mim próprio. E pronto, e aí começou a caminhada. E uma coisa que sempre me espantou foi como é que as pessoas conseguem viver uma vida inteira sem procurar isso. Exato. E meu instrutor falava assim, como é que a gente consegue viver uma vida inteira sem amor, né? Sem se alimentar de amor, da vontade, perder a alegria. Porque isso é que dá sabor à vida, né? Você Isso. acordar e, poxa, hoje o dia vai ser maravilhoso, que bom. Você traz esperança para a vida, né? Como Ora, é que a gente
perde isso. Se nós não tivermos a certeza de uma continuidade espiritual, uma continuidade da consciência no pós-desincorporar, como é que nós vamos viver os nossos dias com alegria? Não é alegria, há de ser a desespero, não é? E eu não queria viver assim. É por isso que as escolas de antigamente, assim, em várias civilizações, a educação era voltada assim, para descobrir a realidade, né? A autodescoberta, descoberta de mim mesmo. Ou seja, a vida não tinha só uma dimensão material. Ela era multidimensional e, acima de tudo, espiritual. Então, por exemplo, na Índia, uma das coisas que foi destruída lá no período da colonização, o general chegou lá, ó, quiser dominar a Índia, tem que destruir as Gurukuls, que eram escolas, né? E assim, é porque também a gente tem a nossa mente muito bombardeada por teorias e categorias, né? Então, quando você vai em algum templo budista, que tem uma escola para a vida, não é? Quando você vai, digamos assim, você tem alguns monastérios, é uma escola para a vida também, em que a gente vai estudar lá tudo, a gente estuda antropologia, filosofia, estuda tudo, nada está fora, entendeu? Então, isso não estava distante, essa percepção de si. E aí é que está. Quando temos uma percepção de que a existência ela tem uma realidade substancial que está atrás de tudo aquilo que é aparente e sustenta tudo aquilo que é aparente, quando a gente descobre isso, a gente percebe apenas com um girar de chave. Por isso a ideia de chave é hermenêutica, né? Porque no momento em que você gira essa chave, você está no mesmo lugar geográfico, mas a tua percepção, a tua realidade, a tua relação com a realidade, ela muda drasticamente, porque você percebe que agora você não está só numa realidade material, mas espiritual. E aquilo que é mais profundo em ti, o que é? Por exemplo, o que é que não sustenta minhas relações? O que é que faz com que tudo seja líquido, né? Superficial, trocável? Você vai ver que são simplesmente sentimentos rasos. Porque quando se tem amor, as coisas se conservam. Você veja, quando a gente nutre amor por alguém, essa pessoa pode estar muito distante, mas aquilo não acaba. A pessoa morre, mas você carrega o amor. Por quê? Porque essa virtude que os sábios falavam lá atrás e que hoje em dia é real, e que hoje em dia dá um norte, ela é que é a realidade substancial. E é palpável. E traz vida. Então, quando a gente vai cada vez mais tocando, abrindo esses portais, isso deixa de ser algo para além da compreensão humana, o que o cérebro não foi formatado, capacitado para experimentar, né? Isso, muito pelo contrário. O nível nosso de relação com essa consciência, ela é algo tão assim primoroso que escapa, né, pelas nossas limitações impostas, que seja possível existir esse nível de relacionamento de tão intimidade. E uma vez que eu compreendo, rapidinho, e uma vez que eu me compreendo, eu compreendo o outro. Por isso que eu saiba, o cara perguntou, só uma piada aqui, né? O cara perguntou, mestre, qual é a melhor maneira de tratar o outro? Aí o sábio respondeu, repare, não existe o outro. Já me tinhas contado essa é muito boa. Eu fico, sabe, eu fico ouvindo assim na minha mente, quando nós estamos tendo estas conversas, não é? E sei que nós estamos falando para um público muito diversificado, não aqui, tanto aqui nesta sala, que estão neste momento 18 pessoas, incluindo connosco, não é? Mas que outras pessoas irão ouvir. Eu fico assim procurando sondar que tipo de mentes, quais são os mais céticos, não é? Como é que serão os mais céticos ouvindo tudo isto?
E eu ouço assim a voz do cético mesmo, dizer, então quer dizer que vocês descobriram a verdade, né? Vocês agora são especiais, descobriram a verdade. E a resposta que me aparece é, não, eu estou-me descobrindo a mim próprio. Porque a partir do momento que eu comecei a questionar sobre o sentido da vida e da morte, eu comecei a encontrar pensamentos de outras pessoas que já buscavam isso antes de mim. E tem buscadores da verdade desde há milhares de anos. Então, juntando as percepções que eles me transmitiram através de escrita, juntando as percepções que me foram transmitidas verbalmente por muitos que eu encontrei e ainda hoje estou encontrando, juntando as percepções que eu próprio intuo nas minhas experiências, eu tenho vindo a descobrir coisas que, quando eu era mais jovem, eu ainda não tinha descoberto. Então eu não descobri a verdade. Eu estou descobrindo verdades e estou-me aproximando de me conhecer cada vez melhor. E em mim tem vindo a ser colocado cada vez mais um pensamento que posso dizer que esse pensamento ele foi-me colocado pelo budismo, onde nós começamos a olhar os males do mundo, o sofrimento, e começamos a nos interrogar como acabar com o sofrimento no mundo. Eu sinceramente, eu não sei se isso é uma forma de amor. Deve ser, sim, uma forma de amor, porque é preciso amar para depois nós começarmos a dedicar a nossa vida não só ao estudo de si, mas ao estudo de buscar como é que eu posso auxiliar verdadeiramente as pessoas para se libertarem do sofrimento em que vivem. Então hoje, que eu estou já quase com 50 anos, eu já passei por um bocado de sofrimento na minha vida. E hoje eu sou uma pessoa que não sofre assim muito, não. Fisicamente já sofri um pouquinho. Não é? Alguns de vocês até sabem mais ou menos assim a minha história recente, né? Mas é fisicamente. Também existe um sofrimento, claro, psicológico, porque a pessoa passa ali por uma certa situação e fica limitada, porque a situação de saúde sempre limita a pessoa, mas existe, digamos assim, um lugar em mim que a partir do momento que eu descobri que esse lugar existe e que é permanente, existe um alívio perante todo o sofrimento que nós estamos sujeitos a viver. Então, independentemente do sofrimento físico, da condição física que a pessoa está passando na vida, que possa passar ou que esteja passando, quando nós nos dedicamos à busca de nós mesmos, nós começamos a encontrar um lugar seguro em nós. E aí está a verdadeira segurança. E a segurança não existe no mundo exterior, porque existe muita gente que vive no medo. E então muita gente vive com violência porque tem medo. E existem vários tipos de violências. Mas quando a pessoa consegue descobrir algumas coisas sobre si próprio, ele começa a encontrar uma certa tranquilidade. E quanto mais vezes entrar em contacto com certas percepções de si mesmo, mais essa tranquilidade vai aumentando. E nós começamos a questionar se tenho isto comigo. Nem é questionar, começamos a pensar. Eu preciso compartilhar com outras pessoas. Não posso guardar estas coisas para mim. E começamos a querer falar ao mundo. Cada vez mais. Solução para os problemas humanos, numa forma assim, hoje, utópica, é isso. A solução é isso aí. Quando tu fizeste essa pergunta, Tiago, do Krishnamurti, se haverá alguma atividade que as pessoas possam fazer
que não criem sofrimento, não prejudiquem umas às outras. Era mais ou menos assim a pergunta, não é? A primeira coisa que me surge na mente era isso, não era, Tiago? Era isso, foi isso. A primeira resposta imediata que me surgiu na mente foi a meditação. A meditação é uma prática pacífica que une as pessoas e que tranquiliza as pessoas e que mostra onde está esse tesouro, essa joia que precisamos compartilhar todos uns com os outros. Exato. A palavra meditação, né? Que vem também de Dhyana, que é o caminho para dentro, ou seja, trazer a atenção para dentro. Silenciar, digamos assim, é o que Krishna chama das portas dos 5 sentidos. E na mente, porque a mente, ela está sempre saltando de um pensamento e outro. O interessante é que um pensamento carrega um sentimento. E o sentimento também carrega um pensamento. Aí a gente não tem a noção de que esses pensamentos, eles que carregam o sentimento, eles mexem muito com a gente e tira a gente do equilíbrio. Aí o que acontece? A gente passa a viver muito mais na externidade, naquilo que é fora, do que naquilo que é mais profundo em nós mesmos. Então, quando a gente começa a trazer a atenção para dentro, né? Aí você vai refletir e escutar o que a Helena Blavatsky chama de a voz do silêncio e a voz da realidade. E assim, quanto mais a gente tem acesso a isso, que a gente compreende que não há separação entre eu e ela, que eu sou essa consciência, e que ela é indestrutível, não é tocada nem pela água, nem pelo fogo, mas ela participa de maneira linda da natureza, experimentando, saboreando, conhecendo, pode realizar essa plenitude, né? Isso vai trazendo paz, serenidade. Eu compreendo o outro. O outro tem essas dificuldades, isso eu entendo, eu não julgo, porque eu sei o quanto é difícil superar determinados hábitos, determinadas virtudes, determinados costumes. Então, vou desenvolvendo um outro sentido de humanidade. E a respiração, o barato é o seguinte, porque respiração é prana. Prana é energia vital. Então, energia vital significa o quê? Que não é uma força puramente cega e mecânica. Tem uma consciência regendo, direcionando essa força. Então, quando a nossa atenção volta para a respiração, a gente está começando a entrar em contato, a tocar as cordas que governam a existência, o que é a própria existência, né? Então, a respiração é o que nos leva ao primeiro contato. E é através da concentração da respiração, quando a gente volta a atenção na respiração, os pensamentos que a gente é bombardeado constantemente começam a se silenciar. Ou seja, a natureza egóica, instintiva, impulsiva, começa a ficar mais serena. Os cavalos e os touros que, digamos assim, na carruagem, né, conduz essa carruagem para um precipício, começam a ficar mais brando. E aí, que é quando essa personalidade, essa natureza vai se pacificando, o que é que emerge? A consciência. E o que é essa consciência, se não um reflexo da plenitude do espírito? Porque quando a gente diz espírito, não é algo abstrato. Na Índia eles chamam de Satchitananda, verdade, consciência e bem-aventurança. E daí você pode pensar o quanto essa
presente trindade manifesta, pode se diversificar, né? Em termos de valores e virtudes. E são essas virtudes, a virtude da coragem, a virtude da coragem. Aí você tem o valor da justiça, a fraternidade, a honestidade, sinceridade, a fé, né? Então, quando a gente passa a ser guiado por esse aspecto profundo que somos, então, naturalmente, nos tornamos mais pacificados. E o maior barato, todas as possibilidades se abrem. Que a gente vê que, de fato, é possível. Foi com esse instrumento que Mahatma Gandhi libertou ainda do maior império, que era a Inglaterra, um império marítimo. Que, como dizia a rainha, na terra da rainha o sol nunca se põe, né? Porque era da Austrália ao Canadá. E ele simplesmente vestido com uma toga, munido com os instrumentos da verdade e da justiça, através de uma ação pacífica e não violenta, libertou a Índia sem dar um tiro. Então, de fato é possível realizar isto e outras maravilhas mais, né? E aí outra pessoa maravilhosa, como disse Sadhguru também, que ele diz que o amor não é um sentimento, o amor é uma possibilidade, né? É um portal. Ele é um portal que nos liga diretamente com a fonte da criação. Então, se a gente está movido, como ele diz, pelo estresse, pela raiva, pela frustração, a gente fecha esse portal. Mas se a gente começa diariamente a adquirir um novo hábito, um hábito saudável, de voltar a atenção para si, e entrar em contato e ver como isso é belo. Veja, quando a gente olha para uma criança, como aquilo impacta a nossa psique, como mexe na nossa psique. Que a gente entra em contato direto com a expressão da inocência, da pureza. Vai dizer que isso não existe? E a alegria que a gente carregava? Não existe a alegria? Quer dizer que acabou? E a paz também não existe? É real. O problema é que a gente está dando muito mais atenção a algumas coisas do que a outras. E esquecemos a nossa responsabilidade e o papel que a gente tem em tentar trazer essa paz, essa serenidade, essa harmonia para nossas vidas. Então, isso é né? O pau pode estar quebrando lá fora. Eu não tenho essa virtude ainda, mas eu estou buscando desenvolver ela. Tem um ideal lá na frente. Curamos o mundo curando-nos a nós próprios, né? Esse é que é o processo, né? Exato. Né? Por isso que Krishnamurti dizia, né? Você criou esse mundo, né? E o E mundo é nós você. estamos criando. Exato. Nós criamos este mundo e estamos criando este mundo. Exato. Então, Então, é por isso que aí. Então, qual é o fronte de batalha? É outro. Olha que interessante. O fronte de batalha é você se olhar para dentro, se conhecer. De conhecer aquela parte que te separa, que te distancia daquilo que é mais puro de si mesmo. Porque é essa parte mais pura de si mesmo que te faz te aproximar. Né? Porque a razão, ela vê tudo separado, mas o amor, ela vê a unidade. Né? A intuição, ela vê a unidade. e a Então, autocontemplação, ela ergue um espelho em nós mesmos, não é? Quando nós começamos a nos contemplar nós próprios, a perceber de nós mesmos de forma mais profunda, não tem como fugir de o que dizemos, do que pensamos, do que fazemos. E isso é a espiritualidade é um encontro com nós próprios. É erguer um espelho para a gente se ver a nós mesmos. Então tudo aquilo que nós dizemos, tudo aquilo que nós fazemos, que pensamos, mesmo que não esteja ninguém presente, tudo isso vem ao de cima quando
o iniciado, digamos assim, começa a se contemplar a si próprio. E para nós conseguirmos a perceber, ter direito a nos aperceber de algumas percepções mais elevadas, precisamos passar por esses espelhos e conseguir deixar eles para trás, porque enquanto esses espelhos, esses pensamentos, essas memórias estiverem perturbando a mente, o observador não se liberta, não consegue ver com mais claridade algumas realidades mais sublimes, não é? Porque vai estar sempre obscurecido por aquilo que foi falado, por aquilo que foi feito, ou por aquilo que não foi falado, por aquilo que não foi feito. Então, esse caminho de autodescoberta e espiritualidade é um processo de saúde, de ir de encontro à saúde. De ir de encontro à saúde perfeita, né? E isso é uma peleja. E a saúde perfeita a nível, essencialmente a nível mental e espiritual, né? Porque o corpo, esse não é permanente, né? Então, nós estamos a falar aqui de saúde a nível mental e espiritual. E é um desafio imenso. E assim, principalmente fazer esse resgate de trazer a ideia do bem, né? Que o bem é aquilo que une. A própria justiça também traz a ideia do bem. E aí a gente exerce um papel fundamental, temos a responsabilidade grande nesse processo, não é? E aí tem uma... E porque assim, na minha juventude, na minha infância, eu fui muito feliz, cara. Quando começou o estado de adulto, estudar, você tem aquela ideia, pô, vou fazer uma universidade, né? Descobrir como é que o mundo funciona e arrumar emprego. Mas, de repente, começa a entrar numa outra polaridade, assim, num breu, sabe? E aí você vai perdendo aquela posição, aí tá todo mundo competindo, aí a coisa vai esfriando. E sabe, cada um na apresentação de um trabalho na universidade quer se destacar mais, ou deixa o outro de lado facilmente. Então, aí tem... E assim, quando a gente vai se dando conta, né, do que vai desenvolvendo essa percepção, principalmente para quem tem uma ideia de unidade, o que pipoca aqui e ali, o que acontece na Bolívia, ou lá na Ucrânia, ou em Israel, é como se acontecesse aqui com a gente. Né? Aí fica um fardo mais pesado. Aí eu meio que, poxa, cadê aquele, como diz Bob Marley, né? Onde está o amor, né? A lua amarelada não saiu hoje. Aí tem uma música que é muito linda, assim, que quando eu consegui resgatar essa alegria, a minha criança novamente interior, eu digo, pô, então estamos de volta, né? No jogo, é claro que o bem existe. E aquela música assim, acho que é de Ivete Sangalo, né? Meu coração sem direção, voando só por voar, sem saber onde chegar, sonhando em te encontrar. Te encontrar aqui não precisa ser uma pessoa, né? Mas encontrar a paz, né? Encontrar a beleza, a harmonia. E a gente perdido, a gente fica meio perdido. Pô, vou para onde? Qual é a ideia? É fazer uma universidade? Qual é a ideia geral? Qual é que se diz assim, what's going on? Né? O que é que está acontecendo? O que é que está pegando? Qual é o sentido da vida? Né? E as estrelas que hoje eu descobri no seu olhar, as estrelas vão me guiar. Aí falando resumidamente, se eu não amasse tanto assim, perderia sonhos e não via flores. Porque é só o amor que nos dá a visão de beleza, em que a gente passa a ver beleza em tudo. E que nada é separado, velho. Amamos, inclusive, também os bens materiais, porque a gente conserva. Não é a paixão material. Né? Quando a gente joga uma colher ali que faz aquele barulho, é a colher gritando. Por isso que a professora de filosofia disse, não, hoje em dia, quando eu lavo a louça, lavo com todo carinho, cuido do meu jardim, lavo meu carro, né? Colher gritando, isso aí. Essa é boa, né, velho? Mas não, É porque quando a assim. gente nota essa ideia,
ame mais as pessoas e menos as coisas, então, beleza. Então, o ser humano está acima de animal, de natureza, de tudo. Tem um Tiago, intelectual aí. Pode falar. vamos abrir aqui espaço para quem está aqui participando também possa se manifestar, se quiser. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, é só clicarem no vosso nome e clicarem para acenar, que abrimos aqui espaço para vocês se manifestarem também. Bom, parece que ninguém sentiu ou estava sentindo. Bom, a Sônia quer falar. Oi, Sônia, boa noite. Clica no micro. Tem que clicar no micro para poder falar. A Sônia não está conseguindo. Eu já observei assim, Daniel. Quando eu clico para acenar, aí o bonequinho fica acenando. Aí quando tu diz, clica para poder falar. Aí Agora quando a gente sim. clica, agora foi, pronto. Agora sim. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sim, essa questão é uma questão muito importante, porque eu entendo assim que a gente tem que fazer uma busca. Na verdade, a grande busca é a busca interna. Só que a gente, quando a gente está nesse mundo aqui, a mente, principalmente, ela é aquela que toma conta de todas as nossas ações, fazendo com que a gente se desconecte justamente daquilo que há de mais profundo, que é a consciência. E quanto a essa questão de busca interna, eu acho muito interessante, porque eu já eu gosto muito da questão dessas todos esses mestres, assim, que vieram para nos dizer, tanto o Krishnamurti como tantos outros que vieram justamente iluminar o caminho de todos nós. E nesses momentos agora que a gente está vivendo, principalmente, eles nos levam a questionar justamente o que é a grande importância, é o retornar e fazer aquela conexão, a conexão aquela em busca do ser, da consciência. Porque enquanto a gente foca a atenção naquilo que está no externo, principalmente, ou no passado, ou no que pode acontecer no futuro, a gente deixa de viver exatamente aquilo que é a parte mais importante, que é o momento presente, que é o único. E que, porque se a gente for pensar, o tempo é uma ilusão. Porque o passado eu não tenho e o futuro também não. Eu só tenho esse momento presente, né? E essa grande conexão faz com que a gente consiga se aprofundar. A gente não vai conseguir superar o próprio ego, mas aprofundar no sentido de ir em busca dessa consciência que permeia todos nós e que faz com que a gente, digamos assim, consiga vivenciar através da meditação, que a meditação eu acho que é o grande caminho, um dos grandes caminhos assim que nos permite assim fugir desse grande, fugir não, mas ter uma paz muito grande, porque na verdade o ser humano se desconectou ou se materializou de um ponto tal que não se vê como um ser que vai fazer a passagem. Só que ele acredita que a passagem, como ele é muito material, é o fim de tudo, quando na verdade, né, no mundo, em todos nós, permeia uma consciência, uma conexão muito profunda, entendeu? Só que esse caminho nós temos que fazer. Esse é um caminho de evolução. E cada um de nós tem que fazer
essa jornada. E eu acredito que até essa questão toda que se colocou no mundo de grande reset e tudo mais, de alguma forma facilitou bastante para as pessoas começar a fazer essa busca interna, porque muitos estão assim, tomara que isso desperte cada vez mais outras pessoas para a grande importância da vida, né? Que a vida não se extingue com a morte, né? É apenas uma passagem, enfim. Era isso, tá bom? Excelente as aulas de vocês, maravilhosas, quer dizer, a toda a mensagem que vocês têm passado. Muito obrigada. Grato, Sandra, pelas palavras boas. Mais alguém sentindo que deve compartilhar alguma coisa? Sheldon Liberato, pode falar. Clique no seu micro. Então, eu ouvi Sônia falando aí, me ocorreu uma coisa interessante. Quando eu estava na faculdade, tive um professor e uma vez na sala de aula, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Eu acho até que eu já falei isso aqui em algum momento, não sei. Mas ele falou que o diabo trabalha para Deus. E ouvindo a Sônia falar isso aí, me veio essa ideia, né, que ele tentou passar na sala de aula. Naquele momento, aquilo me chamou a atenção como se fosse realmente uma explicação bastante elucidativa de certas coisas que acontecem na vida da gente, né? E pensando também aí sobre o que o Michel, né, falou aí, que a gente perde aquela criança interna, e quando a gente entra na vida adulta, a gente começa a viver certas situações, né? Às vezes até antes, né? Às vezes até quando criança ainda, a gente passa, alguns, né, passam por situações bem complicadas, bem difíceis. E, e me ocorreu que talvez essa perda desse caminho, né, de luz, de amor, de autoconsciência, de autoaprendizado, de encontrar o caminho, um caminho que seja mais justo, né? A questão da justiça, da ética, né? Que eu acho que passa por uma questão de espiritualidade mesmo. E me ocorreu que se a gente está vivendo essa situação é por uma questão de necessidade, né? A gente precisa passar por isso para que a gente lá na frente tenha, quer dizer, passe por um aprendizado e lá na frente isso possa produzir algo de bom. Se a gente for pensar bem, de um ponto de vista de um ser que criou algo perfeito, não é possível você pensar numa lógica diferente disso, né? Que, na verdade, esse mal, em algum momento, vai produzir algo que vai levar a gente para encontrar o caminho que é necessário ser encontrado, porque é algo que não tem como escapar, é algo inescapável, essa questão de alcançar essa iluminação plena, absoluta, uma vez que a gente compreenda e siga uma determinada lógica de que se a criação é algo perfeito, maravilhoso, criado por um por algo que a gente não consegue nem explicar, porque nem ser, ele não é nem um ser, né? Ele é um não ser. Então, e se esse não ser criou aquilo que é, né, que é o universo, que é a realidade e tal, que seria uma expressão, né, uma experiência desse não ser vivendo uma realidade criada, não há escapatória senão voltar à fonte. Era isso.
Muito interessante isso que tu trouxeste aí, Sheldon, porque do diabo estar a trabalhar para Deus, né? De alguma forma, até na Bíblia, né? O diabo aparece lá no... como é que eu hei de chamar? Não me lembro como é que chama na Bíblia. Na corte de Deus, para acusar Jó. Então, como é que ele aparece lá? Isso começa aí. E também no budismo, existe alguns ensinos que mencionam que Buda só existe porque existem seres para ser libertados. Que depois, mais adiante, vem-se a compreender que não existe ninguém para ser libertado, né? Que isso é tudo parte da ilusão. Então, quando nós começamos a ver que mestre existe, porque existe o oposto de mestre, que é o anti-mestre. E que Messias existe porque o anti-Messias existe. E que Deus existe porque o anti-Deus existe. Quando nós vamos olhar para a cultura hindu, nós vamos ver que os hindus, eles incluem tudo dentro da divindade. Existe a divindade única, mais alta de todas, mas existem toda uma série de divindades, incluindo, por exemplo, Kali Yuga, né? A deusa Kali. Kali Yuga não, a deusa Kali, que é a deusa da destruição. E tem adoradores da deusa Kali, que é a personificação da destruição. Tanto que o período que nós estamos passando agora, no hinduísmo, chama-se Kali Yuga, que é um período curto, muito curto, mas de uma destruição imensa. Então, por que isso acontece? Por que isso existe? E muitas culturas integram essa força não positiva, ou muito menos positiva, como sendo parte de uma manifestação do todo, da divindade superior. Porque se nós questionarmos, existirá alguma coisa fora de Deus? Existe alguma coisa que não é Deus? Isto dentro do pensamento ocidental, não é? Porque se Deus é tudo, então o que não é bom também faz parte do tudo, não é? Então como é que nós vamos compreender isso aí? Se nós estamos a descobrir coisas e estamos buscando soluções e encontrando percepções de luz mais elevadas, mais finas, é porque existe o sofrimento e não estamos contentes com a condição onde estamos de sofrimento. Então vamos procurar encontrar algo que não seja sofrimento. A caminhada de Buda aqui na Terra, digamos, mais recente, que foi, se não estou a erro, 600 ou 800 anos antes de Cristo, começa com ele se questionando como acabar com o sofrimento. Então Buda torna-se Buda porque o sofrimento existe. Porque se o sofrimento não existisse, desculpem, ou seja, aquilo que não é bom não existisse, Buda não ia procurar a solução para isso. E Buda não surgiria. Depois também, Buda explica que não foi nesta encarnação de há 2600 anos atrás que ele se tornou Buda, né? Ele encontrou a budeidade há incontáveis eras atrás, né? Mas de uma forma mais simples, ele torna-se Buda porque o sofrimento existe. E isso são questões assim bem pertinentes de nós estarmos a pensar e a questionar, mas continuamos não querendo sofrer e querendo encontrar a solução. Tudo isso termina, essa luta, digamos assim, entre o bem e o mal, essa dualidade, que em outras culturas não é tão dual, ela é mais múltipla, ela termina quando nós conseguimos nos fundir, digamos assim, com a consciência superior, com a consciência única que somos. Quando nos sentamos ali em meditação e todos conseguimos
fluir, focar a nossa atenção na consciência única, essa dualidade de bem e mal, ela desaparece. Existe a presença plena da consciência. Então existe muita coisa que a mente ela elabora e complexifica de uma certa maneira, mas que depois em outros planos mais altos é transcendido. O próprio bem e o próprio mal, eles são transcendidos. Agora aqui nós ainda estamos incorporados e sofrendo. E a mente, nós procuramos soluções. É isso por isso é que nós estamos aqui conversando. Né? Só para complementar aqui, eu quis trazer isso até como uma oportunidade de reflexão e de esperança, né? Porque às vezes a gente está passando por situações complicadas, difíceis na vida e trazer uma mensagem, né, como essa que você complementou muito bem aí, a questão da dualidade da mente, que a gente fica tão apegado a essa dualidade, né, que a gente se esquece dessa possibilidade, né, de que, na verdade, tudo é criação de uma única, poderia dizer, de uma única mente que a gente não tem como escapar de retornar para a fonte. Então, quando ele falou isso para mim, aquilo me deu um estalo na mente, dizendo, poxa, isso que ele falou é muito importante, é uma resposta para... Agora, quando está doendo, aí nós só queremos que a dor acabe. Não precisamos dizer mais nada, acabou a filosofia. Exatamente, é muito real. Exatamente por isso que eu acho que a gente às vezes se perde nessa dualidade, né? Porque é muito real. Bom, meus amigos, eu acredito que todos concordam que está na hora de nós encerrarmos por hoje. Tiago, fala aí umas palavras de encerramento. Grato por teres aceito o meu convite. Maravilha, grato eu. Na verdade, digamos assim, reunir esses instrumentos foi, em grande medida, inspirado também pela sua entrega, pelo seu sacro ofício, né, pela sua vida aí, e que entrega, né, para a humanidade muita dignidade. E muito obrigado por ter esse espaço, assim, e por também trazer essa ideia, assim, da esperança e do bem, né, que ele é real e é possível, né? Então, superar essa ideia de que é inevitável certos futuros aí que o pessoal pensa pra gente, não que é possível realizar o bem e viver o bem. Agradeço pela escuta de cada um, pela presença de cada um. Quero deixar aqui uma flor branca no coração de cada um e que cada flor dessa possa florescer, se multiplicar também. A política do bem é o amor e o serviço também. É isso. Muito obrigado a todos. Valeu. Interessante que assim que tu falaste de flor branca, eu vi no meu pensamento uma flor bem luminosa. Interessante isso aí. Só tenho a agradecer, Tiago, este momento, que nós possamos nos inspirar para a gente aprofundar cada vez mais isto, porque muita gente está procurando soluções, não é, para a situação em que o mundo está vivendo, e nós vamos colocando em prática aquilo que pudermos colocar em prática, e a prática é um reflexo do mundo interior. Então que nós possamos nos inspirar cada vez mais para trazer essas inspirações que tanto estão sendo necessárias para a humanidade hoje em dia, né? Para nós conseguirmos chegar, se Deus quiser, se nós quisermos, se Buda quiser, se o Grande Espírito quiser, se todos nós quisermos, num modelo civilizacional mais pacífico. Esse modelo civilizacional, naquilo que apercebo, ele começa de dentro. Começa em nós mesmos.
Não há um modelo civilizacional, por mais perfeito que seja, que vá dar certo se não mudarmos a nossa mente e o nosso coração. Então, meus amigos, desejando tudo de bom, muita saúde para todos e muita luz. Até a próxima.